Pronto. Estamos chegando aí, já vi que o Fábio já chegou. Se o pessoal chegando, já vou aproveitar e chamar o Fábio aqui. Pronto. Ok, aceitou. E aí, homem? Fala aí, Como Egito, é tudo que tá? bem? Tudo Tô bom? bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá bem tranquilo. Tamo aí, preso ainda. Como é que estão Pois as é. coisas aí? Rapaz, tá caminhando, né? A gente tá na esperança de poder voltar a trabalhar nos laboratórios, mas por enquanto só de casa mesmo, né? Tudo online, né? Pois é. Também. Vamos ver, né? E Isso aí, aí. também tá dando aula à distância, também tá. Tudo online. Tudo 90 dias em casa já. Pois é. Só vou no mercado. Mas faz É, parte, é. A gente aprendeu bastante nesse processo, hein? é verdade. Estava falando disso faz pouco tempo. A gente está tendo que reaprender muita coisa, né? Sim. Muita coisa. É, e fazer acontecer coisas que antigamente a gente deixava de lado, tal. Mas Uhum. agora até deu uma acelerada, né? Então, vamos pensar, ver pelo lado bom, né? Acho que Isso, dá para verdade. muita É coisa. É, a verdade. gente pode aproveitar depois quando voltar às atividades normais. Vamos ver. Bacana. Pois é. Agradeço bastante aí pelo convite. Não, que é isso. Essa semana tem sido para mim a semana das lives, né? Porque Ah, é? assim, logo no início a gente tava, eu particularmente estava correndo muito para organizar muita coisa, dar suporte para muita gente, né? E agora que consegui juntar as pessoas aí para poder falar coisa, né? E ao mesmo tempo conversar, trazer para essa galera que segue a gente um pouco de ânimo, né? Para ver que Sim. nada tá perdido, né? Não, Então, só começo. é verdade. Aí tô vendo que tá chegando aí a galera, mas assim, Isso para quem tá aí. chegando, já já vou pedir para Fábio se apresentar. O papo de Uhum. hoje é como tá fixado aí, né? O rumo da educação maker com a internet das coisas. Porque assim, vocês vão conhecer Fábio melhor quando ele se apresentar, mas falar com o Fábio tem infinidade de conteúdos que a gente poderia conversar, mas ele é o cara da internet das coisas, né? Também é o cara do franzininho. Inclusive, até peguei umas plaquinhas aqui para depois mostrar para a galera saber o que é. E junto com Legal, a Gil. Diana, né? Que assim, a Diana também tá no meu radar, viu? Ela também vai É, ser tá outra junto. Ela é. que eu já chamo também. Então, assim, junto com a Diana, eles movimentam a educação daqui de São Paulo. E é isso. Então, hoje o papo vai ser esse. Aí, vocês que estão aí chegando, vai fazendo pergunta aí. Como vocês sabem, né? Como eu disse na outra live que eu fiz, é um papo. A gente vai conversando aqui. O Fábio é um grande amigo, apesar que a gente não tem tempo de se sentar para tomar uma breja junto, né? Sempre Só se nos vê eventos. na correria, mas a internet está nos aproximando, como sempre fez. Então vai lá, Fábio, te apresenta aí. A bola é Isso tua. aí, Gi. Isso aí, Gito. Agradeço bastante pela sua oportunidade de estar aqui conversando, né? Legal Uhum. esse bate-papo. Eu Nesse semestre que eu andei meio sumido, né? Acabei pegando bastante atividades, então não estava conseguindo tanto como antigamente. E mesmo assim também os eventos deram uma parada, né? Mas vamos lá. Então, sou Fábio Souza, eu venho trabalhando bastante na área de educação. Eu Mas a minha educação, a educação que eu foco, sempre atuei foi na área técnica para engenharia, né? Então, eu me formei em engenharia elétrica. Fiz técnico eletrônica, depois engenharia elétrica, depois pós-graduação, e agora estou fazendo mestrado, também em engenharia elétrica, porém focando em educação. E o meu foco, né, sempre foi incentivar as pessoas que é possível ser, né, competitivo, mesmo estando no Brasil, né, na área de tecnologia. Então, despertar esse interesse na área de tecnologia nas pessoas, principalmente quem não tem tanta vamos dizer, facilidade de estar no meio tecnológico, né? Então sempre eu foquei em trazer placas, né? No caso meu sempre foi a parte eletrônica, mas trazer kits didáticos de formas acessíveis para que as pessoas possam fazer
e não simplesmente consumir a tecnologia. E aí eu venho trabalhando bastante, já há um bom tempo nessa pegada, e aí há uns 2013 mais ou menos, 2014, eu tive a oportunidade de entrar para o time do Embarcados, né, que hoje a gente trabalha focando na disseminação de conhecimento na área de eletrônica, né, focando mais para a parte de desenvolvimento tecnológico no Brasil, e a gente provê num portal de conteúdos em forma de texto, vídeos, etc., trazendo a comunidade aí para compartilhar conhecimento no Brasil. A gente vem trabalhando forte nisso. E aí, só para complementar, eu agora estou fazendo mestrado, a minha área de pesquisa é engenharia elétrica, mas a minha pesquisa vai ser para formação de educadores na área de eletrônica, educação maker. Então, a gente está nessa pegada. Então é isso. E aí, eu tive e eu agradeço bastante assim por destino ter me proporcionado que eu encontrei pessoas bacanas em todo nesse rumo, né? Então, o Marcos Egito é uma delas que, além, né, de ser amigo, ele é um cara que inspira a gente, né? Então, boa parte do que eu faço, da força que eu tenho é de olhar essas pessoas que também estão fazendo acontecer no Brasil, que a gente sabe, quem está lá na frente, na ponta, sabe que é muito difícil. Então, a gente vem nessa pegada, a gente admira bastante o trabalho aí, tem muita gente bacana no Brasil fazendo acontecer, de verdade, né? Então, a gente vê que tem né, necessidade de fazer, e as pessoas que estão aí na frente estão, né, às vezes, colocando recurso próprio, às vezes colocando energia que poderia estar, sei lá, usando com a família, vamos se dizer, mas eles acreditam que pode fazer diferença lá na frente. É isso que a gente acredita também. Total. É isso. Então, assim, eu até pego no gancho no que você está dizendo. Digamos que a gente é uma corrente. Peraí, Egito, acho que eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Não. Se o pessoal aí estiver me ouvindo, dá um legal aí, para ver o que é. Não tô te ouvindo, não. Vamos Será que ver aí. ficou mudo o seu? Opa, deixa eu ver aqui. Fala aí para ver se o pessoal te ouve. Vocês estão me ouvindo? Dá um legal aí se está me ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo o Marcos? O pessoal está me ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Vamos ver então aí. Vê se a tecnologia não te travou. Que estranho. Pera aí. Tu quer sair ou te chamar de novo para ver se volta o teu áudio? Vamos lá. Vamos fazer estranho, viu? Eu tô no máximo aqui do volume. Faz assim, sai e eu te chamo de novo para ver se eu... Pior que nem o decodificador de voz tá querendo pegar. Alô, alô? Assim. Ué? Pronto. Vamos lá chamar o Fábio de novo. Só um momentinho aí que a tecnologia tá... Fábio, se estiver me ouvindo, solicita de novo aí para entrar. Então, gente, enquanto o Fábio chega, digamos assim que esse pessoal que o Fábio falou, né? O Egito é minha inspiração. Mas digamos que assim, na verdade a gente um ajuda o outro, né? Um gerador de energia infinita aí, dessa coisa de inspiração. Pronto, e agora? Agora foi. Beleza, eu estava aqui dizendo, né? Eu tava aqui falando aí, pegando no teu gancho, que eu disse assim, que o Egito é um cara que me inspira, que dá energia. A gente tem uma corrente de geração de energia infinita, né? É isso porque aí. Assim, a gente tanto inspira que eu tô inspirado, porque você também é inspiração para mim, né? De ver essa luta toda aí e saber como você mesmo disse. A gente, às vezes, coloca muito da gente nesses projetos e quando o projeto começa a pegar voo mesmo, né? A maior recompensa da gente
é a recompensa de ver o resultado nas pessoas, né? Não é nem tanto a questão financeira, muito mais o resultado das pessoas. Isso E aí. aí, assim, vamos lá. Eu não aprontei muitas perguntas. Também está aberto aí para o pessoal perguntar. Mas, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão, assim, como hoje tu vem trabalhando, né? A gente fala da educação maker, e hoje, geralmente, quando se fala da educação maker, está muito ligada aos espaços, como os Fab Labs, aos laboratórios makers, o Hackspace, né? Que é o tido mão na massa mesmo, né? E Uhum. eu tive o prazer de diversas vezes poder participar de oficinas que você estava lá promovendo, e eu botei a mão na massa. Eu que sou um cara que sou da pedagogia, trabalho com tecnologia, mas hoje estou dentro da pedagogia. E aí eu tive contato com essa parte mais técnica, mais profunda da eletrônica a partir dessas oficinas. Aí eu queria, assim, que tu falasse um pouco sobre essa prática, como que tu vê essa evolução, porque até mesmo uma coisa que eu tenho muito como uma bandeira que eu ergo ela e não vou baixar jamais, é que eu acho que a gente pode produzir nossos próprios eletrônicos, né? Mas tem Sim. muito que ter profissional, essa coisa que tu vem falando aí. Queria que tu falasse um pouco sobre esse panorama aí e um pouco sobre essas oficinas também. Legal. Então, a gente nunca teve tanto acesso às tecnologias como a gente tem atualmente, né? Quando eu falo a gente, é a população em geral, né? Então, hoje é muito, vamos dizer, fácil você ir num espaço que já tem as ferramentas e para quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor, pode comprar hoje facilmente ferramentas que há alguns anos eram ferramentas que estavam dentro de empresas ou institutos de pesquisa. Hoje você tem acesso, né, se você tiver, né, lógico, tem a parte financeira, você pode comprar placas para você estudar na sua casa, você pode até ter uma impressora 3D na sua casa, né? Uhum. Então, está chegando facilmente, né? E aí esses espaços makers, né, eles facilitam que as pessoas que não têm um espaço em casa ou não têm o poder aquisitivo ter o contato com essas ferramentas tecnológicas que ajudam aí no desenvolvimento de aplicações, colocar ideias em prática de uma forma mais fácil, né? Então as Uhum. pessoas vão nesses espaços, conseguem aprender a tecnologia, conseguem colocar suas ideias em práticas. É, isso é interessante. Esses espaços, né, como você falou, Maker Spaces, Hacker Spaces e Fab Labs, né, são espaços que geralmente estão dentro de alguma instituição ou alguma empresa privada ali que tá coordenando, né? E aí esses espaços, alguns, né, possuem ali algumas oficinas abertas ao público, né, gratuitas, outros você paga para usar as máquinas, então, mas mesmo assim é mais acessível. Porém, eu ainda vejo que é muito restrito, né? Então, estão nas grandes capitais, se você quer fazer alguma coisa, você tem que ter acesso ao material, né? Lógico que essas oficinas que a gente faz, que a comunidade faz, aberta ao público, ajuda bastante a ter esse contato. E o grande desafio que eu vejo desses espaços é eles chegarem nas escolas, né? Então, ter uma estrutura mínima numa escola pública, vamos dizer, né? Que tenha as crianças, os professores tenham acesso a essas ferramentas, né? Então, acho que talvez um grande passo que a gente poderá beneficiar bastante essa parte de educação maker no Brasil é que esses espaços entrem para as escolas, né? Então, eu tenho esse grande sonho de, pelo menos não todas as escolas, mas alguma escola, assim, uma escola mais centralizada, que possa ter esse espaço que sirva a outras, né? Aos poucos, isso ir melhorando no país. Lógico que depende muito, tem muita coisa envolvida para que isso aconteça, mas a gente já vê que as escolas particulares já estão se movimentando bastante para ter esses espaços internamente. Uhum. Pois é. Assim, eu vejo que a gente até, aqui no estado de Pernambuco, teve uma proposta que são as escolas técnicas, né? Que veio trabalhando mais essas questões. Eu lembro, assim, aí eu entrego até a minha idade, assim, que tinha a ETEPAN, era uma da primeira escola técnica de Pernambuco. E hoje a gente tem elas novamente, agora com essa questão
com a pandemia a gente deu os missões em casa, mas assim, eu sinto, né, das vezes que eu dei oficina dentro dessas escolas, porque na minha prática, várias vezes eu tive acesso às escolas, né, a convite, muitas vezes indo lá como terceirizado e tal, a gente não tem um laboratório com as estruturas que seria, digamos, o mínimo necessário, né? Muito que os meninos vêm, a gente vai muito para o campo da teoria, né? E aí, assim, eu não sei, aí a gente vê que cada vez mais, né, vai evoluindo os componentes eletrônicos, como você disse. No início, a gente montava nossos circuitos, né? A gente comprava aquelas revistas lá e vinha pedacinho, mês a mês e montava o circuito. Do dia para a noite, digamos assim, base na porta da gente o Arduino. Aí depois vem outros controladores. Aí eu lembro como se fosse ontem, do dia eu estou indo para uma campus em São Paulo para dar uma oficina sobre ESP, né, 8266, que você, o Tiago, a galera me convidou para fazer e era um dos primeiros contatos mais direto com a placa que eu estava tendo. E assim, se para a gente que está no meio é tão louco e tão assim, tão difícil ainda o acesso a muitos desses componentes, como que tu acha que essa transição, né? Como é que tu vê essa coisa as próprias escolas técnicas que deveriam ter os equipamentos, não ter? Se tu vê como que é a tua visão sobre isso e como que tu acha que a gente poderia resolver, ou pelo menos amenizar esse impacto? Legal. Não, ótimo ponto aí para a gente conversar. É, realmente, ainda é difícil. Eu, assim, você citou bastante a escola técnica, né? Sim. É, e a escola técnica geralmente é o ponto que a pessoa que tem a oportunidade de entrar numa escola técnica vai ter o contato mais ali com a tecnologia, e aí ele vai se identificar, talvez, e aí ele, sei lá, ele vai dizer, ah, isso é para mim ou isso não é para mim. Isso foi o que Uhum. aconteceu comigo, né? Eu vim da escola normal, e só que aí lá nos últimos anos eu fui fazer Senai separado, né? E lá no Senai eu vi que tinha um mundo ali que eu poderia explorar, né? Mas antes disso eu não tinha. É, um problema que eu vejo, né, só para dar um contexto, é que a gente está esperando muito chegar na escola técnica, né? E, Uhum. e quando chega na escola técnica, a gente tem que trabalhar. Eu fui professor de escola técnica, tem que trabalhar muito na base e acaba que não consegue desenvolver a parte técnica, né? Então, Uhum. falta matemática, falta lógica. Então, eu acho que agora com a BNCC, essas propostas novas pedagógicas, a gente vai conseguir que os alunos cheguem num curso técnico já com uma visão mais, né, uma formação mais lógica, matemática, que é muito importante. A matemática, apesar de a gente ter essa cultura aqui no Brasil que a matemática é chato, a matemática serve para Uhum. todo mundo e a Sim. pessoa que é picada pelo mosquinha da matemática, ela vai se dar bem, ela vai achar tudo para ela vai se desenvolver. Mas talvez tenha um passo lá atrás que tem que resolver da matemática. Agora, em relação aos materiais, né, é, o que eu vejo que a gente no Brasil pode fazer, a gente sabe que tem muita dificuldade, né, de ter os componentes em mãos. Até mesmo eu, por exemplo, esses dias, eu estou trabalhando num projeto, né, onde a gente usa a microbit, e a microbit está um absurdo o valor dela no Brasil. E aí eu vejo que se tivesse algumas políticas tal, daria para resolver. Porém, como isso depende de governo, depende de alguns programas, eu vejo que a comunidade, professores e até mesmo quem está em volta, nós podemos juntar, fazer materiais abertos que possam servir de base para os professores. Quando eu digo materiais abertos, não simplesmente focar em eletrônica, mas Uhum. como pegar lá, que é o trabalho que você faz bastante, né? Como pegar uma sucata e aproveitar da sucata para fazer uma prática pedagógica, como usar papelão, como usar coisas básicas, né? Que eu vejo que esses materiais, né, eles já podem despertar, né, e fazer essa formação de lógica, matemática, de uma forma bem eficiente do que só teoria. Então, Uhum. talvez falte uma iniciativa, não sei se tem, né? Talvez eu tenha que dar mais uma olhada, da gente começar a juntar esses materiais e levar para os professores que são quem estão lá na ponta, né? Eu Uhum. acho que pode ser algo interessante para a gente tentar contornar. Em paralelo, a gente tem que ir pressionando
as autoridades, pessoas que estão na frente, lá que podem nos ajudar para que a gente tenha, né, acesso à tecnologia de ponta. A gente não pode também só depender de usar o Arduino, que para a gente, por exemplo, chegou depois de muito tempo que já estava lançado no mundo, né? Então, a gente sempre fica atrasado, né? Então, a gente tem que pensar que a gente também pode estar fazendo aplicações competitivas aí no mundo e aprendendo junto com todo mundo. Uhum. O Cleison é um colega, né, um amigo aí de infância e ele hoje trabalha, ele é eletricista, trabalha para a prestadora de serviço aqui de energia de Pernambuco. E ele hoje bota nas subestações aqueles aparelhos que ficam medindo e mandando informação via dados. Né? E vê, assim, faz bem sentido o que ele fala, né? E falando assim, quando eu te fiz essa pergunta, eu não sabia que tu ia levar por esses caminhos, porque é justamente isso, né? Hoje o trabalho que, pelo menos que eu busco fazer dentro da minha prática, é justamente de, como eu digo, né? Uso um ditado da minha avó, engrossar as pernas desses meninos para quando eles chegarem lá na escola técnica ou na mão das pessoas que vão trabalhar assuntos mais pesados, né? Eles já estejam com as pernas grossas e aguentam ficar em pé durante muito tempo, como minha avó dizia, né? Que é É, justamente essa questão assim, a gente sente muito, né? Eu que estou trabalhando lá na ponta, digamos assim, nos projetos que eu trabalho, a gente está garimpando a meninada para vir trabalhar tecnologia, né? E é uma meninada que é carente de afetividade, é carente de alimentação, é carente de uhum, uma boa leitura, de uma boa matemática. Muitas vezes não porque falta o intelecto, é porque falta mesmo a oportunidade ou falta qualidade naquilo que é ofertado, né? Porque, assim, a gente sabe que o ensino no Brasil ainda tem muito a evoluir. E é isso que a com gente certeza. busca, né? E eu acredito muito mais numa pedagogia prática, onde a gente vai levar para esse aprofundamento mais teórico, do que até mesmo em a gente passar tempo fazendo o menino resolver um cálculo, e quando ele chega lá na tua mão, ele não consegue, ele vê que tudo que ele aprendeu não servia de nada, né? E aí tem É, esse aspecto aí. Então, assim, hoje é um trabalho meio que são poucas pessoas que, como o Robô Livre, o Instituto Mimake, o Robótica Sustentável, né, eles estão lá fazendo, forrando esse chão para poder essa meninada chegar lá na frente e pensando em tecnologia de uma forma mais ampla. E até mesmo se descobrindo que a tecnologia não só leva para esse lado que a gente pensa, né, que é a programação, a eletrônica, enfim. uhum, Fora isso, a gente tem vários outros super-heróis, como eu chamo, que são os professores, né, que se viram nos 30 como teria vários nomes para dar, né? Eu vou evitar não dar os nomes para poder não desfavorecer alguém, mas assim, existe muitos que eu conheço, que eu chamo são os verdadeiros, né, sucateiros, que estão lá, né, com a bolsa cheia de sucata, que está tentando tudo trocado de bolsa para comprar um motor, para comprar um componente novo, tá vendo lá no site da China para esperar 2, 4 meses para poder chegar o componente e ter ali para mostrar um para a turma, para poder, quando chegar para mim e para você, já ter um menino que sabe mais ou menos alguma coisa. Então, assim, é bem isso. E a gente sabe que tudo isso poderia ter um impacto bem menor se a gente tivesse lá na outra ponta leis, pessoas pensando com a gente, né? Junto disso. Acho que isso, essa é uma outra luta nossa. Aí a isso. gente vai caminhando aí para esse nosso tema, assim, a questão do make da internet das coisas. Aí quando a gente fala de internet, né, agora, durante essa pandemia, eu até estava dizendo para os meninos que eu dou aula lá de Belo Jardim, né? O Robô Livre tem uma parceria com o Instituto Conceição Moura, e a gente dá aula lá no interior, está aqui a algumas horas de Belo Jardim, e eu estava dizendo para os meninos, está sendo bom a pandemia por um aspecto, a gente está conseguindo testar a banda de internet que o Brasil tem, né? Porque a gente nunca houve uma demanda para testar do jeito que está sendo testado. Aí você vai me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem. Mas ainda é muito precário. Tipo, a gente vê que a gente não consegue atender. Né? Mesmo quem tem uma boa internet, com essa usabilidade toda, né? Com essa demanda que está acontecendo, a internet não está boa. E aí a gente chega agora na internet das coisas, né? E aí, como será? Como que tu vê isso daí? O que é que tu acha? A gente está pronto para a internet das coisas? Legal. Excelente ponto aí que você levantou,
focando aí na educação, só para a gente tentar Uhum. falar um pouquinho Beleza. também, desse problema que a gente teve, né, de do dia para a noite transformar tudo em digital, e aí muita gente sem acesso. Até eu estou ministrando uma disciplina em uma faculdade particular, e alguns alunos tiveram que desistir do curso porque não tinham é, computador e internet para acompanhar o curso. A gente vê que até numa engenharia o pessoal, né, particular, o pessoal tem esse problema. E a gente viu aí, né, que parou tudo, pessoas sem, sem estrutura mínima para poder acompanhar aulas, né? Então tem esse problema de infraestrutura. E além disso, né, os professores e, né, todos os materiais, eles não estavam preparados para a melhor experiência online, né? Uhum. Então, eu acredito muito no. Eu gosto bastante do modelo híbrido, né, de educação, então parte online, parte prática, né? Porém, uma aula para ela ter, né, ser efetiva online, ela tem que ser preparada no modelo online, né? Não se, a Isso. gente não é só chegar lá e falar, tem as formas corretas de você levar o conteúdo para que o aluno consiga aproveitar. Legal. Aí, indo para o lado da internet das coisas, o meu grande, assim, o nosso grande medo, né? Até o país, ele está fazendo políticas para o desenvolvimento de internet das coisas, cidades inteligentes, mas o grande desafio a gente vai sofrer que se tiver um boom, né, projetos para fazer e tal, a gente não vai ter mão de obra. A nossa mão de obra não está qualificada para fazer projetos de internet das coisas. Então falta engenheiros, faltam programadores para atuar, né? Mas vai ser um desafio que a gente vai ter que passar. Talvez se vier esse boom, né, passando toda essa parte dessa crise, o Brasil ele tem um campo fértil para projetos, tanto na área de agricultura, indústria, a gente vai precisar de mão de obra, né? Então, formação Uhum. de mão de obra vai ser um desafio aí para a internet das coisas, que é uma área muito ampla, né? Não é só hardware e também não é só software, é algo muito mais abrangente que Uhum. diversas, né, áreas vão estar envolvidas. Então, Uhum. a gente tem problemas, mas eu acredito que com o boom da internet das coisas, projetos realmente vindo, o governo incentivando, a gente pode evoluir bastante projetos, né? E fazer acontecer. Mas aí que vem o nosso lado aqui, que a gente tem que formar profissionais para trabalhar, senão a gente vai ter que contratar chinês ou indiano para fazer, ou até terceirizar o projeto para eles, né? Então, é É isso. verdade. A questão aí de infraestrutura da internet das coisas, né? Ela, ela não é tão problemática quanto a internet para as pessoas, né? Então, se tem dinheiro para o projeto, eles conseguem fazer a rede acontecer, ter essa comunicação dos dados, tal. Então, a internet das coisas ela vem bastante agora também com a rede celular, né, alguns modelos de comunicação aproveitando a infraestrutura de celular. Então, a gente tem infraestrutura para a internet das coisas. O nosso problema ainda hoje é a infraestrutura para as pessoas. Então, as Isso. pessoas terem acesso à internet, as pessoas terem acesso a um computador, a um celular que possa acessar essa internet, e também os conteúdos estarem preparados para que essas pessoas possam aproveitar ao máximo aí deste conteúdo e ver que elas podem fazer, né? Uhum. Então tem muita coisa que dá para a gente melhorar. Pois é. Tem aqui algumas interações, tipo, o Cleison está contribuindo bastante, né? Falando com a questão do uso e tal. E o pessoal do Orange Make, né? Falou assim, como não virar modismo, né? A palavra make, né? Que é uma outra coisa, né? Hoje a gente tá assim. Eu aprendi, até várias vezes eu até sou um pouco chato, quando eu digo assim, me chama de gambiarroso, gambiarrista, Professor Pardal, gambiarrento, né? Porque eu sou gambiarrento, eu sou gambiarroso, sou inventivo. Ou como a minha avó dizia, não paro quieto, né? Tipo, o make é uma palavra que chegou depois. Tem um ex-educando meu, que hoje ele é companheiro de trabalho. Uma vez ele falou assim, a turma sabe, pega as palavras e sai gourmetizando. É um pouco duro, mas é verdade. Tipo,
tudo é maker. E a gente sabe que, querendo ou não, a gente tem esse jeito brasileiro de fazer coisa, né? Que é a gambiarra que há muito tempo já faz. Então, esse pensamento aqui, como não virar, né, mais uma moda, né, dessa coisa. E sim, né, se tornar impacto social, né, que é o que a gente vem fazendo. Aí, dentro desse contexto, também tem a contribuição aqui de Ana Carolina, que fala que participou do projeto do Robô Livre lá em Belo Jardim. E o Cleidson trouxe uma pergunta para a gente, que é como a gente vê a internet das coisas junto à evolução do comércio formal, né, da automação, né, exemplo Sonoff. E aí, quer falar um Tá, pouco vamos sobre isso lá. aí? Tem muita coisa, né? Vamos lá. Vamos começar pela argumentização da palavra maker, né? Na verdade, a palavra maker ela já surgiu gourmetizada, né? Foi lá pela Make Magazine, né? Então o pessoal já surgiu essa palavra para ser uma palavra-chave onde eles iam fazer um modelo de negócio onde as pessoas estariam fazendo. Mas aproveitando toda a ideia do it yourself, né? As pessoas fazendo. Os Estados Unidos tinha muito disso, né? Então, mas eles vieram com essa argumentização. Aqui no Brasil a gente aproveitou disso, né? E a palavra-chave ela ajudou a impulsionar. Eu vejo que esse impulsionamento de mídia ele é importante, mas só a gourmetização não vai fazer tanto efetivo. Como a gente falou lá atrás, os espaços ainda hoje no Brasil são elitizados, né? Então não tem essa questão aí do impacto social ainda não está bem difundida. Existem ações que estão acontecendo, levando, mas como a gente falou, precisa de políticas públicas, incentivo aí mais lá em cima para que a gente consiga atingir a grande população que são makers, que estão fazendo coisas nas suas casas, mas não com aquelas ferramentas, né? Que provavelmente vão dar até mais incentivo para que elas façam mais coisas. Como a gente vê, tem casos aí, né, de projetos pequenos, mas que já ganharam visibilidade. Eu acho que é isso. Então, a gourmetização ela sempre vem, assim como a internet das coisas, é uma palavra gourmetizada. Muitas Isso. vezes ela a mesma coisa que se fazia no passado, mas com o nome de internet das coisas, vendendo a mesma coisa. Então, mas em contrapartida, isso foi bom porque nunca se teve tanto acesso às tecnologias, materiais em mãos como a gente teve nos últimos anos, né? Eu mesmo, lá atrás, quando queria fazer minhas coisas, era só sucata, só era garimpando, né? Então, agora eu posso levar para os meus alunos uma placa, eu posso mostrar um projeto mais, né, vamos dizer, mais próximo de um algo que vai se aplicar no mercado. Então, a gente tem hoje, com todo esse boom, trouxe benefícios para a gente. Mas, lógico, tem que tomar cuidado para não ficar só no oba-oba e não ser nada efetivo. A próxima pergunta é em A relação a... pergunta é como a gente vê, como que a gente fala dessa questão da automação, né? Como que a gente vê a internet das coisas junto à evolução do comércio formal da automação, no caso, o Sonoff, um exemplo, né? Isso. A gente vê que estão vindo produtos no mercado que facilitam essa parte de automação, Sonoff é um deles, existem outros, né? Tanto Uhum. produtos para automação residencial quanto automação industrial, que vão favorecer que pessoas, né, ou empresas pequenas possam fazer aplicações, né, máquinas, né, principalmente máquinas pequenas, isso fazendo que descentralize a produção em vários pontos, mas de uma forma mais barata, né? Então, eu posso fazer aqui uma máquina de imprimir automatizada na minha casa e começar a fazer o meu pequeno negócio acontecer, né, e vender na internet. Então, Uhum. essa questão tanto do maker, tanto da internet das coisas, ela vai facilitar bastante que venham produtos aí para facilitar o nosso dia a dia, tanto para automatizar a nossa casa, quanto automatizar e fazer vender serviços, né? A Uhum. gente tem mercados para isso, mas hoje o que acontece? Ainda tem alguns pontos que precisam melhorar. Tem muita gente usando a placa Arduino para fazer lá ou o SP8266 para fazer sua aplicação, mas ele ainda não tem um acabamento como o Sonoff, que já é uma plaquinha, né, já Uhum. bem com acabamento melhor. Isso. Tem alguns problemas que também vão vir lá de cima, né? Que é a questão de impostos, né? Ou a gente fabrica aqui esses produtos a gente pode prover a solução brasileira,
ou a gente tem que importar. E aí, na questão de importação, se for uma importação formal, acaba que tudo fica caro, né? Então, a gente não vai conseguir fazer nada se for só comprar no AliExpress, né? Então, tem É que ter verdade. algo mais formal e incentiva as empresas aqui nacionais. Então, dá para produzir no Brasil esses produtos, né? Eu queria, assim, tem uma coisa que tu falou, né, que eu, ainda dentro desse contexto aí também da educação e pensando, né, porque assim, uma coisa que eu tenho falado bastante durante esses dias, e eu falo sempre, né, que é a questão do, não é o que, é o como. Tudo depende do como, né? Tipo, trabalhar com os meninos corrente elétrica, trabalhar com os meninos potência, essa coisa toda aí, não é o que você vai estar trabalhando, mas é o como. Ainda ontem mesmo, né, na oficina, o Elvis, que está aqui com a gente na live, ele era lá de Belo Jardim, coordenando o projeto lá, e ele é um cara da eletrônica, mas ele tem um linguajar pedagógico sensacional. Assim, eu colei nele porque, assim, eu, como Tomás, né, tenho essa necessidade de aprender sobre a tecnologia e sobre a educação, ele sabe tecnologia e a gente está fazendo essa troca boa, Isso é né? legal. E assim, ele tem essa abordagem muito top. Então, a gente acabou mostrando para os meninos usando o Tinkercad, né? Mostrou lá como usar o osciloscópio, falou um pouquinho dessas coisas. Então, tem muito essa questão do como você apresenta, que foi até uma outra coisa que, quando a gente se conheceu, né? Eu tive o prazer, a honra de conhecer tu, os meninos, a Diana, eu vi que vocês tinham essa pegada diferente também na forma de ensinar. Porque eram caras da engenharia, né? Vamos dizer assim, caras da engenharia, que já se mistura com a galera e que, querendo ou não, fala numa linguagem bem mais acessível. Então, e eu ouvi tu falando aí, né, que eu ia lá garimpar, era um termo que eu usava muito com os meninos quando estava lá mexendo com robótica livre, né? Que é a minha essência da onde eu venho mesmo, de catucar sucata, pegar o resto, e você passa uma semana testando alguns componentes para tentar fazer o projeto em 2 dias, né? E assim, aí a gente também trabalha uma coisa que tem a ligação lá com o André Cardoso, da Robótica Sustentável, que é essa questão da sustentabilidade, do resíduo, né, de tudo mais. E aí, juntando essas coisas todas que a gente vem falando e com o que o Cleiton pergunta ali, chegando aqui esses componentes eletrônicos, a gente vai ter agora uma infinidade de resíduo que está sendo gerado, né? Então, e a gente não para pensar também, existe um outro pensamento que eu tento trazer para a meninada e para a gente refletir sobre isso, que até tem um filósofo francês que vai falar sobre isso, que é sobre essa questão do consumismo, né? Da obsolescência programada e tudo mais. Então, da onde vem? Como é que está sendo produzido esse componente? Claro que se a gente for pirar para ficar tentando só comprar um componente produzido corretamente, a gente sabe que às vezes não vai nem sair do zero, né? Tem isso. Também não adianta ser tão utópico. Mas, assim, a outra coisa é essa, né? Essa questão, assim, a gente necessita desses auês que são criados pelas mídias. Tipo, a argumentização, ao mesmo lado que eu digo que eu sou gambiarroso, mas eu também sei que é importante também reconhecer que também sou maker, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa. É essa zoada que é feita que a gente precisa se aproveitar desse barulho para ir lá, né? E, Uhum, para ó, como chegar é que você onde. está fazendo? Exatamente. Aí, assim, nesse contexto todo aí vai uma pergunta minha, né, juntando um pouco. Tu vê a possibilidade do Brasil produzir esses equipamentos? E se tu vê o que seria necessário para a gente poder deslanchar nessa questão? Mão de obra, a gente já sabe que é uma coisa que falta, a gente vem buscando investir nisso. Mas falando mesmo em estrutura, e aí? Legal. Você entendeu Excelente. minha pergunta, Entendi. Só vamos, eu vou voltar sempre que eu gosto. Esse lance né? que você falou aí do como, ele é muito importante. Então, essa questão aí do Elvis, né, que você comentou, levar o conteúdo de uma forma didática, ele é muito importante. Que é o diferencial também que eu vejo que as pessoas que acabam sendo despertando pela matemática, foi o professor que explicou de um jeito Total. que despertou interesse. Né? Uhum. Não é só isso aqui faz aí, se você errar, errou, já era. Né? Então teve um professor, talvez, que ele soube levar esse conteúdo de uma forma didática e a pessoa começou a ver com outros olhos. Né? Então Uhum. essa questão aí é muito importante. Então, aí você comentou da gente estar lá, é um desafio que eu tenho muito grande,
às vezes a Diana pega no meu pé aqui porque eu falo muito técnico, dependendo do público, né? Como geralmente os alunos que eu tenho são de engenharia, técnico em engenharia, então lá eu falo mais técnico, mas quando eu vou falar para um professor, para um iniciante, eu tenho que falar de uma forma mais didática. Então, é um desafio que a gente tem também de levar esse conteúdo, mas faz parte do nosso desafio de como educador, como pessoas que estão aí na frente. E aí, indo mais para frente em relação à produção nacional, é possível sim produzir nacionalmente placas competitivas com o mercado. Lógico, a China é um negócio de outro mundo, né? Uhum. Mas se o governo tem diversos incentivos aí para empresas, algumas leis que trabalham com o abatimento de impostos, incentivos de outras formas, que dá para fazer placas. Então, por exemplo, essa placa aqui da Microbit, que hoje está sendo vendida no mercado nacional, né? Ela é importada por 200 e quase R$ 250 um kit desse. É um kit que aqui no Brasil, se fosse produzido, vamos pensar sem lei, sem nada, não daria para vender a R$ 100 aqui no Brasil. Tá? Então a gente tem esse entrave aí. Então precisa de um incentivo do governo para que favoreça essas empresas que estão na área de educação a fazerem os kits aqui, a criarem conteúdo aqui. E não só consumir externamente, né? E até Exatamente. mesmo se essas empresas, né, como a Microbit, por exemplo, que é uma fundação sem fins lucrativos, ter alguma proximidade com essas empresas, o Arduino, por exemplo, também, que possa nacionalizar, fazer a produção aqui com alguns incentivos do governo e, assim, consequentemente, chegar de uma forma mais acessível à população. Porque hoje a grande maioria das placas que a gente usa, pensando em eletrônica, né, são na China que a gente não sabe como foi produzido. Então tem essa questão aí que Exatamente. você falou, né, chega barato aqui pra gente, mas a gente nem sabe como que foi produzido e tal. E além disso, quando a gente trouxer toda essa tecnologia para o Brasil e começar a criar nossos kits aqui, começar a criar o nosso conteúdo aqui, ele já vai estar numa linguagem brasileira. A gente está traduzindo algo que foi feito lá para a Inglaterra, que tem outra realidade, né? A gente está aqui, né, trabalhando. Então, com certeza a gente vai ter uma placa eletrônica que é bacana e tal, mas a gente vai ter lá ela unida com uma sucata, com material reciclável que a gente está trabalhando. Então, que a parte pedagógica, os professores já estão craques hoje nisso, porque Uhum. com a escassez eles tiveram que se desenvolver de outras formas para poder levar conteúdos, né? Uhum. Então, eu acredito bastante, mas eu acho que ainda tem alguns passos para que a gente possa, né, a gente espera, né, tudo depende de políticas, né, mas que possam as pessoas ver que a gente está ficando atrasado porque o acesso à tecnologia ainda está difícil para a população, vamos dizer. Nas Isso. universidades tal, universidades particulares, elas até conseguem se atualizar mais rápido, né? Trazer as ferramentas, mas ainda as públicas têm essa inércia, os professores com material antigo, alguns grupos de pesquisas conseguem, né, ter materiais mais recentes, algumas instituições conseguem, mas outras não. Então, ainda vamos ver. Eu acredito bastante que a gente consiga produzir esses materiais no Brasil e tem pessoas capacitadas, tem empresas capacitadas Isso. aqui. Verdade. Inclusive, assim, a gente viu que o movimento desse aprendizado de eletrônica vem ganhando força, né? Porque eu vejo, assim, eu sei que pode até aparecer algumas críticas contrárias pelo fato, mas eu vejo com os bons olhos o convite que o Rodolfo recebeu para falar, né, sobre eletrônica com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? É uma mostra que o Ministério, querendo ou não, olhou para a gente. Isso é É um legal. trabalho que vem. Isso é legal. Até eu estava pensando, assim, não, vou ver com o Rodolfo se eu não sou ministro, mas se ele consegue uma live comigo. Eu não fiquei muito por dentro dessa conversa, mas pode ser algo interessante, assim, É, em relação a o ministro, né? Lógico, tudo uhum, envolve questões políticas, mas o ministro e sua equipe está olhando aí para a parte de isso. tecnologia e ver que a gente precisa de incentivo. Porque assim, independente de bandeira partidária, né?
o que eu olho, até como uma pessoa que já participou de vários projetos que estava ligado ao governo federal, eu vejo como uma possibilidade que está se tendo desse olhar. Porque até então a gente era os caras doidos, né, que estavam em evento de tecnologia, fazendo as oficinas. E quando você é chamado, né, eu não cheguei a assistir por completo lá a live, mas quando você é chamado para participar de um momento como esse, para mostrar o seu trabalho ali, tem esse olhar. E a gente sabe que o Rodolfo, igual você, igual muitos outros como a gente, são pessoas que estão aqui trabalhando na base para poder fomentar esse aprendizado, né, esses profissionais, esse comércio, essa coisa que, assim, mostrar que o Brasil é capaz de produzir seus componentes eletrônicos, né? Que é essa Sim, necessidade que a gente tem. E aí, assim, falando de componentes, não tinha como não falar disso, que, assim, a contribuição que tu deu para a comunidade com fazendo o Franzininho, né? Que é um projeto colaborativo e tudo mais. Depois a galera, tu pode até falar um pouquinho dessa história. Eu trouxe aqui algumas versões, eu tenho umas duas versões aqui na mão da placa, essa daqui, né? essa aí é a primeira, Franzininho. os primeiros. Essa é uma das primeiras, tem a outra que foi feita lá com a GBK, Aham, dá pra ver. E uma outra coisa que foi fantástico para mim, enquanto educador, que foi o Franz Make, né? O Franz Make, que está aqui também, ó. Que aí o pessoal, aí eu vi muita gente dizer, mas tem o Make Make, mas o tem. Make Make eu não compraria nunca com o valor que eu comprei esse daqui, né? Que você usa com os fiozinhos aqui e consegue fazer e dinamizou muito, né? Possibilitou que a criançada aprendesse. A gente fez uma oficina em Tamandaré, numa ONG, lá, né? O Robolinho fez essa oficina. E eu lembro que o Henrique chegou para mim, o que é que a gente vai montar de proposta para a oficina? São em torno de 80 meninos e vamos ver lá. Aí a gente levou 8 Make e conseguiu atender a meninada toda, E a né? menina se divertiu. Se divertiu pra caramba, né? Juntou um scratch, um make e foi. A gente Nossa. teve que dizer, ó, calma que tem que entrar outra turma, porque o espaço não comportava os 80, né? Teve que ser de pedacinho, de 20 em 20. Mas a gente ainda conseguiu. E assim, aí eu queria que tu falasse um pouquinho aí. A gente tá caminhando para os nossos finais aí. Que tu Tá. falasse sobre o Franzininho, sobre esse trabalho, essa contribuição que É. tu, junto com a Diana. Eu sei que tem toda uma É. galera aí junto contigo. Aham. Então esse a franzininho só para a gente tem uma história antiga que na verdade não apareceu, né? Lá atrás, 2012, 2011, eu comecei nessa parte de fazer kits didáticos para educação de microcontroladores, né? Mas era sempre nessa pegada de ser algo acessível e que as pessoas pudessem fazer sem necessidade de depender de empresa, né? Então a gente começou, até em 2013, eu e a Diana, a gente começou uma empresa de kits didáticos também, chamava FBS Eletrônica. A gente trabalhou nessa pegada também de ser algo mais acessível. E aí acabou que a gente quebrou, e em 2000 quebrou, não conseguiu fabricar, e aí a gente fechou. E aí a gente veio nessa pegada, mas aí eu continuei nessa ideia, né, de ter algo. Naquela época eu trabalhava bastante com PIC, aí veio o Arduino, e a gente, lá em 2016, em um dos Arduinos Day, eu fiz uma versão chamada Franzino, que era uma placa baseada no Atmega 328, mas também com essa pegada de faça você mesmo, uma face. E aí em 2017, a gente teve o desafio de fazer lá o Arduino Day em São Paulo. Aí o Thales Antunes estava na frente lá da organização, aí ele chamou a gente, e aí a gente sentou um dia lá, vamos fazer algo, né, porque tinha os Fab Labs, né, e o pessoal queria fazer atividades que o pessoal usasse as máquinas no Fab Lab, mas não necessariamente eletrônica. E como era Arduino Day, então o Thales falou, ó, vamos fazer uma placa que as pessoas pudessem montar e levar para casa. E aí lá o Fab Lab, a organização do Fab Lab tinha uma grana para investir nesse projeto, e acabou que a gente desenhou. Aí eu pedi lá, ó, Thales, pessoal, né, posso batizar a cria? Aí eu chamei de Franzininho, e aí no dia do Arduino Day a gente conseguiu fazer lá, né, na verdade o projeto já nasceu aberto, tudo, a gente não chegou a fazer nenhuma placa, quem estava organizando, né,
simplesmente jogou o projeto no GitHub e falou pro pessoal dos Fab Labs, ó, tá aqui a documentação, é assim, assim, assado, bootloader e tal, deu uma instrução básica, e o pessoal conseguiu no dia montar 300 placas, já para pessoas que nunca tinham feito uma placa na vida, fazer a placa Uhum. do zero. E aí o projeto começou, né, a engajar, aí que eu fui e lancei essa ideia de fazer essas plaquinhas, até que você tem essa versão com esse acabamento, né? Aí Uhum. eu joguei no Facebook, ó, galera, vamos fazer uma, um lote de placas colaborativo, então aí acabou que a gente conseguiu mandar placa para o Brasil inteiro. Mas a ideia do projeto sempre nasceu com a proposta de que as pessoas se empoderassem, né, vissem que a eletrônica elas poderiam fazer, não simplesmente usar. Então, pegar aquilo lá, aprender, produzir da forma que elas quisessem e fazer alguma aplicação. E aí a gente veio trabalhando, bastante do nosso empenho nesses últimos anos foi trazer pessoas de fora da eletrônica para soldar, aprender a soldar. E aí a programação depois a gente incentivava que as pessoas trabalhassem aí fazendo aplicações. E aí depois a gente começou a trabalhar em outros projetos, né? E aí evoluindo, mas aí acabou que esse ano, principalmente, eu dei uma desacelerada, não consegui dar um gás tanto no projeto, mas a Franzininho, por exemplo, ela já está bem estável, tem até lojas vendendo o projeto, lojas que vendem a placa, e está disponível. E aí a gente sempre tentou no começo do projeto dessa versão da GBK que você tem na mão, né? Então, como eu já tinha experiência lá atrás com fabricação de hardware, minha proposta não é fabricar hardware, e sim fazer que a tecnologia chegasse nas pessoas. Então, a abordagem que a gente teve nesse projeto, né, com a Franzininho, foi não centralizar a produção do hardware em nossas mãos, e sim Uhum. incentivar que empresas, pessoas fabricassem e vendessem. E aí a GBK foi uma das primeiras que apostou no projeto, fabricou o lote, ela vendia, a gente não teve nenhuma contrapartida para que eles retornassem dinheiro para a gente. Lógico, eles Uhum. ajudaram no início a gente oficinas, deram kits dessa forma para que a gente pudesse levar mais oficinas. E aí acabou que a GBK, não, acho que não sei se ela vende ainda hoje, mas hoje a Robocore, ela vende a placa, então hoje a placa a gente, versão mais nova, com acabamento melhor, está na Robocore. Inclusive a Robocore, ela dá uma porcentagem para que a gente possa reinvestir em oficinas e tal. Então a gente começou esse ano, infelizmente a gente teve esse problema de não conseguir fazer oficinas, né? Mas a gente está aí com planos, né, de quando voltar a fazer mais oficinas, até ter outros modelos de placas e incentivar que as pessoas façam. O grande dificuldade, só para a gente falar desse todo esse projeto, é você ter gás para manter um projeto desse. Uhum. Porque você não consegue remunerar vendendo, né? Então, é difícil, né? Para você remunerar, viver daquilo, vendendo hardware no Brasil, sem você ter algo já, né? Você consiga ter uma escala. Então, nossa dificuldade maior para criar conteúdos, né, da parte foi, a gente teve muita ajuda da comunidade, então isso deu um gás muito bom para o projeto, a comunidade contribuindo, e aí as empresas contribuindo com oficinas, né, onde a gente conseguiu levar, eu estava lá, depois eu fui dar uma analisada quantas placas a gente conseguiu fazer nessas Campus Party, eventos da vida, pelas minhas contas lá já tínhamos passado de 2.000 numa época aí, então todo esse apoio de empresas a gente foi batendo, foi muito importante para que a gente conseguisse chegar no ponto que a gente chegou. Mas eu vejo assim que tem muito potencial de projetos nesse sentido no Brasil, mas a grande dificuldade é que não dá, né? É. As pessoas precisam remunerar para poder viver. Então tem que ter alguns incentivos para que esses projetos possam seguir e alcançar voos maiores. E aí que eu fico também uma provocação, que eu não sei se tem políticas públicas incentivando projetos open source, porque quando você incentiva um projeto open source, ele fica disponível para sempre. Mesmo se o projeto acabar, ele vai ficar disponível. Alguém pode seguir com aquela ideia, com aquilo lá e fazer de alguma forma. Eu já ouvi casos aí de projetos que tiveram dificuldade de abrir
os esquemáticos, as coisas, porque foi financiado por um financiamento e acabou que tem umas questões jurídicas que não deixam abrir. Projetos que Uhum. nasceram com a filosofia de ser aberto. Então, se a gente trabalhar bastante, assim, Franzininha a gente focou em eletrônica, mas eu vejo que diversos kits pedagógicos podem ser open source, né? Então, ter uma grande gama de kits, lógico que alguém tem que concentrar isso daí em algum lugar para que os professores possam acessar, e aí está disponível para que as pessoas possam, de uma forma mais, né, acessível, produzir. E sempre está melhorando. É isso. Não, Então, assim, é o desafio que a gente tem aí. O Franzini, ele então, serviu. Só para. fala. Desculpa cortar, mas o Franzini ele serviu bastante para mim como aprendizado, entendeu? Eu aprendi muito nesse processo. Eu tive, com esse projeto, a oportunidade de conhecer realidades que eu não conhecia. Então, viajando no Brasil, realidades de pessoas que tiveram acesso à eletrônica pela primeira vez. Eu me enxerguei em muitos dos participantes que tiveram ali quando eu era no passado, que fui picado pelo incentivo. O que mudou minha vida, o que mudou minha vida foi com 5 anos ganhar uma chave de fenda, só para vocês terem ideia. Não é essa aqui, mas eu comecei a descobrir as coisas assim. Então, se a gente conseguir fazer mais disso no Brasil, o Brasil é muito grande, a gente sabe disso, mas multiplicar pessoas como vocês estão fazendo aí, em todos os estados a gente conseguir ter esses incentivos de materiais, educação aberta, né? A gente vai conseguir incentivar mais crianças aí. E aí outra coisa que eu digo também, o pensamento computacional e a parte tecnológica, ela não vai ajudar simplesmente para a criança ser programadora, trabalhar na área de tecnologia, mas vai ajudar na vida no geral. Então, mesmo que a pessoa vá ser médico, vá ser, né, outra profissão, essa parte que ela desenvolveu lá atrás vai ajudar bastante. Isso. Não, assim, vou pegar do teu final aí, fazer já um jabá para amanhã, que amanhã eu estou numa live com o André Cardoso, no Robótica Sustentável, falando sobre a vantagem do aprender brincando, né? E a gente está falando de aprender tecnologia brincando. E é justamente isso, assim, às vezes existe essa ilusão de que quem estuda tecnologia, no final vai ser um engenheiro, um técnico, e às vezes não. Eu tenho uma educanda minha, que se chama Jess, e ela hoje é psicóloga, e ela teve aula lá de robótica livre lá no início, né? E era muito boa programando, né? Então, aí daí você tira, né? O fato de ser uma boa programadora não levou ela para o mundo da programação. Hoje ela é psicóloga. Feito tá aqui também o Everton, que é biólogo, hoje trabalha como educador de robótica livre, numa instituição social também, né? Também é o representante do franzeninho, né? Norte Representante Nordeste, como ele do fala. Nordeste, Pois Horta é é. fera. Mas é bem isso. Eu acho que, assim, por mais políticas públicas que favoreçam, né, esse fortalecimento do open source, né, do código aberto, para que a gente É, possa ter esse incentivo. Aí, velho, tá chegando aqui no finalzinho. Eu tô querendo beleza. não fazer com que Só, o Instagram derrube a gente. tá, Aí eu só vou queria mostrar aqui passar um. para tu falar. Esse aqui é um projeto que a gente está trabalhando, que a gente está focando para educadores, né? Onde a gente vai Hum, trazer essa parte de MDF com eletrônica e integrado com a Microbit. E aí a gente também está vindo com a pegada de open source. Então esses materiais vão ficar tudo abertos para que as pessoas possam reproduzir. No caso aqui tem MDF, mas a ideia é que possa ser feito em papelão também, com pronto. fita de cobre ou fiozinho. Então, despertar, porque é muito importante. Eu vejo assim, as placas são legais, né? Você pega um Arduino, pega algo já montado, é fácil usar, você programa. Mas aí você está no nível como se fosse um programador de computador, né? Então, é interessante ter essa pegada de pegar, queimar o componente, arrumar. Eu acho que isso